de pé. Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, ver aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós sabemos, Pai, que a Tua presença se faz presente. E aonde a Tua presença está, aqui está a cura. Aonde a Tua presença está, aqui está os milagres. Aonde a Tua presença está, aqui está a manifestação da Tua glória, Senhor. Que esses irmãos, Senhor, tenham a convicção que o Senhor se faz presente. Senhor, nós te pedimos, Pai, que possamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra venha a ser gritada em nossos corações. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor, venha falar nos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Capítulo 24, a partir do verso 3. Eu peço oração aos irmãos. Acredito que o próximo mês eu vou estar na cidade de Puerto Soares, na Bolívia. Nós vamos abrir ali na Bolívia, acredito eu, que no mês de setembro, 3 igrejas Bolívia para Cristo. Amém, queridos? Nós vamos abrir 3 igrejas Bolívias para Cristo. Glória a Deus, queridos. Nós vamos abrir essas igrejas nas tribos indígenas, onde tem índios morrendo de fome. Nós vamos lá pregar o evangelho, fazer uma ação social, e nós vamos abrir essas igrejas e declarar que Jesus é o rei daquele povo. Orem por nós. Amém? Eu leio Mateus 24, verso 3. Diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, assentou Jesus e aproximou os discípulos em particular e pediram: Senhor, nos fale como ou quando sucederão as coisas que estão por vir. E Jesus lhe respondeu: vede, a ninguém engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede e não assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, temor de terras em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Diga comigo, princípio das dores. Um pouquinho mais forte, princípio das dores. Verso 9. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados entre as nações por conta de meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Repito essa parte. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Verso 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Todos digam amém. Podeis sentar. Gostaria de pensar esse primeiro texto, e nós vamos falar de mais 2 textos na sua sequência, e eu fico impressionado quanto nós estamos abalados com tudo isso que está acontecendo. Não só abalados emocionalmente, não só abalados psicologicamente, mas também espiritualmente. Na minha cabeça, antes de começar tudo isso, esse é um cenário propício para que a igreja se levante e faça algo. A igreja, eu penso que em momentos difíceis, a igreja, ela se desestabiliza para que algo seja forjado nela, para que ela avance. C.S. Lewis, um dos maiores escritores da terra, diz que o cristão deveria ser a pessoa mais capacitada para superar dificuldades. Então eu de verdade estou assustado, não por tudo isso que tem acontecido, Rafael, mas
Você não está vendo morte? Sim, na minha família tiveram várias, na nossa igreja de Goiânia também, vários irmãos, uns morreram de Covid, outros morreram por outras questões, morreram, e a certeza parece que nós temos é uma certeza de morte, e aquilo que nós víamos de longe, parece que agora está dentro de casa, está na vizinha e se aproxima, e isso tem causado em nós uma ansiedade tamanha, que tem nos acovardado e quase nos escondido enquanto igreja de Jesus. Se você olhar para o lado, você percebe coisas ruins acontecendo. Se você olhar para o outro lado, você vê pessoas morrendo. Se você olhar para o outro lado, você vê nações contra nações. Se você olhar para o outro lado, você vê uma criança de 10 anos sendo estrupada pelos seus parentes. Se você olha para o outro lado, você vê uma criança de 4 anos essa semana. Uma criança de 4 anos sendo estrupada diariamente e a mãe não falava nada. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Mas a mensagem que eu quero trazer não é uma mensagem de morte, não é uma mensagem de mais enfadonho e dores. A mensagem que eu quero trazer é uma mensagem de esperança. Rafael, mas como assim? Você leu um versículo apocalíptico, você fez um cenário que nós estamos vivendo, e aí? Como você vai tirar disso algo que pode trazer esperança para a sua vida, para a sua casa e para a sua família? É aqui que eu paro e eu te pergunto: o que mais está doendo em você? O que mais está trazendo medo em você? O que mais de verdade tem assustado, não só você como ser humano, mas assustado você como ser espiritual? E quando nós paramos para analisar, e esses dias nós fizemos uma ceia, várias ceias durante o dia, nós fizemos 94 ceias em um dia apenas, e todos os testemunhos pastor, eu estou com crise de ansiedade, eu estou literalmente morrendo ainda estando vivo. A minha pergunta se a morte é uma certeza não esperada, então a única coisa que nós podemos dar glória nessa noite é pela vida que Cristo te concedeu hoje e agora. E com aquilo que nós estamos fazendo perante a vida que Deus nos concedeu. A vida, ela tem um prazo de validade. O apóstolo Paulo sempre nos alertava perante a isso. É melhor que nós estejamos em luto do que em uma festa. Em festa nós não refletimos, mas em um momento como esse, parece que refletimos, parece que paramos, e isso não, o fato de nós refletirmos não tem trazido esperança para o seu coração, porque as nossas estruturas de fé, alguém está me entendendo, diga amém. Não, alguém está me entendendo, diga amém. As nossas estruturas de fé, e algo que parecia, vamos dizer assim, espiritual, é a bênção. Então nós nos movíamos perante a bênção que supostamente nós poderíamos fazer, mas em um contexto de perseguição, parece que nós ficamos desmotivados. E aí eu tenho uma palavra para você: Jesus não está te chamando só para viver em um estado de bênção momentânea. Jesus está te chamando para viver uma bênção eterna, que ela vai além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Tem alguém comigo aqui nessa noite ou eu estou sozinho? Porque quando nós pensamos as nossas estruturas de fé só baseado no que eu posso comer, no que eu posso vestir e o que eu posso ter, a nossa fé, ela é limitada perante aquilo que eu tenho de Deus. Eu falava isso para um grupo de líderes essa semana, líderes jovens. Quais são as estruturas de fé que enquanto cristão nós temos criado? Porque fé, segundo Tiago, não é simplesmente o fato de acreditar em Deus. Fé, ele está na certeza, ele está em uma convicção, ele está em um conhecimento que eu tenho desse Deus que eu acredito. Amém, queridos? Então, uma vez que eu estou em uma situação adversa,
Uma vez que Jesus já fazia presságios, tanto para o povo de Israel, como para o povo de hoje, dizendo, vocês vão passar por atribulações, fiquem tranquilos. Aí você pega Tiago, por exemplo, capítulo 1, versos 1, versos 2, diz o seguinte, alegrai-vos de maneira poderosa no Senhor, quando passarem por tempos de tribulações. Como assim? O crente deve se alegrar em tempos de tribulação, porque a tribulação, ela vai promover a esperança. A pergunta que eu tenho para fazer à igreja de Anápolis hoje é, essa provação, ou essas tentações que nós estamos vivendo hoje, está promovendo em nós esperança, ou ela está promovendo em nós ansiedade? A certeza que nós temos que Deus está conosco, está promovendo em nós uma esperança na vida eterna, ou em uma inconstância espiritual? Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Eu quero falar um verso, que é esse verso que eu quero frisar nessa noite. A palavra fala, 24, capítulo 12, ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Eu vou repetir novamente, se te multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse. Alguém nesse auditório, nessa igreja, já passou frio? Levanta a mão. Eu estou falando frio de frio mesmo, levanta a mão assim. Frio, eu passei frio. Eliabe, passou frio. Aonde, Eliabe, você passou frio? Aonde passou frio? Mas frio, eu estou falando frio de quase morrer assim. Ei, que maravilha, hein? Molhado, numa mata, à noite. Eita Deus, passou frio, você achou que você ia morrer? Uma vez eu estava em Madrid, no meu mestrado em Madrid, eu dormia no carro, porque não tinha... O Mateus já está rindo. Deus console seu coração, meu amigo. Eu estava fazendo mestrado em Madrid, eu dormia no carro porque não tinha lugar para dormir lá no hotel. E aí, no meio da noite, o carro ligado com o aquecedor, a gasolina acaba. Era menos 4 graus em Madrid. Queridos, eu passei frio. Eu comecei a me movimentar dentro do carro, falando, Jesus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, não deixa... Quando deu 7 horas da manhã, eu falei, o sol chegou. E o frio que eu estou falando, o se esfriar que eu estou falando, é simplesmente esse ambiente triste. É verdade, não é, queridos? Quando se fala de frieza, se fala de algo triste, algo que está insensível, e o engraçado é que em um tempo como esse, o diabo tem investido todas as suas fichas para entreter o povo de Deus. O diabo, ele tem vindo para trazer divisões, e divisões não só nas famílias, o diabo tem vindo para trazer divisões entre as nações. O diabo está vindo, trazendo literalmente, entretendo o povo espiritual e começando a trazer o caos na terra. O diabo tem trabalhado, queridos, e por mais parado que nós estejamos, o diabo todos os dias, ele está sendo diabo, ele está semeando palavras, e talvez você é uma das vítimas do diabo. Você levanta cedo e a primeira palavra que vem no seu coração é uma palavra de desânimo, é uma palavra de tristeza, e quando você olha para o lado, você percebe que tudo está frio. E um dos princípios, uma das causas do pecado no homem, é a frieza, é a insensibilidade, é não conseguir ver o outro de maneira amorosa. Você percebe, por exemplo, como uma pessoa, ela começa a usar qualquer tipo de conteúdo pornográfico, seja por vídeos, seja literalmente, essa pessoa ela vai se endurecendo, ela vai ficando mais áspera, mais dura. Então quando você começa a ficar frio, você começa a olhar o outro como presas fáceis. Não, tinha que morrer mesmo. Não, tá bom, vai morrer muito mais.
E a gente começa a olhar para o mundo, começa a olhar para o outro, e a única coisa que a gente pensa é, a única coisa que não pode acontecer é chegar na minha casa. Então nossa oração quase que é, Senhor, me livra do mal. Senhor, que não chegue na minha casa. Não importa se chegar na casa do irmão, não importa se chegar na casa do outro irmão, mas não chegando na minha casa, Senhor, graças a Deus, glória ao teu nome. Tem alguém que está me entendendo aqui? Eu estou só desenhando, queridos, e eu já finalizo. O engraçado é que quando você está caliente, ou você está cheio da presença de Deus, quando você está próximo da vontade de Deus, quando você literalmente está debaixo do propósito de Deus, você é uma pessoa fácil, você é uma pessoa aquebrantada. Me lembro agora, quando eu estou falando, me lembro de José Rodrigues. Ele tem uma base missionária ali em Trindade, a base é muito grande, ele tem 98 anos praticamente, um pouco menos, se eu não traio a memória. Ele falou que um homem que dedicou sua vida no campo missionário, e aí um dia caiu um raio pela madrugada, a esposa dele não estava na cama, e ele falou: Jesus, o Senhor levou minha esposa e me largou aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele chorou a madrugada inteira, porque ele pensou que Jesus tinha voltado e ele não tinha ido. Aí a esposa dele apareceu e disse: ô José, o que está acontecendo? Ele falou: eu achei que Jesus tinha me deixado. Aí a esposa dele perguntou: mas você acha que Jesus vai te deixar? Ele falou: não sei, até hoje eu tenho temor e tremor da presença de Deus. Um senhor de 98 anos, que ainda se ajoelha, que ainda se quebranta. Então não existe prazo de validade para estar na presença do Senhor e entregar tudo que tem no seu coração. O engraçado é que todos nós já vivenciamos um tempo que nós éramos ativos, todos nós, e eu não sei qual foi o melhor tempo da sua vida. Talvez seja na sua conversão, e quando você se converteu, você ficou animado, você chegou para o seu pastor e disse: pastor, o que eu tenho que fazer aqui para ajudar na igreja? Eu vou limpar, eu vou fazer, eu vou ofertar, eu estou aquebrantado. Mas o tempo se passou, e as coisas foram mudando, e os cenários foram mudando, e de repente chegou mais um perto de você, uma pessoa que está cheia de Deus. Aí você falou para ela: meu filho, aproveita, porque isso passa. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor tem uma palavra para você nessa noite, e a palavra do Senhor para você nessa noite é: se aqueça na presença de Deus, esteja fincado na presença de Deus. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2, eu leio mais esse verso e caminho para o final. Apocalipse capítulo 2, João escrevendo à igreja de Éfeso, uma igreja madura, uma igreja missionária, uma igreja de verdade, que era uma igreja viva, uma igreja que trabalhava, uma igreja que se dispunha. Então eu leio o verso 2, capítulo 2, verso 1, que diz: ao anjo da igreja de Éfeso escrevo estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Está se referindo à pessoa de Cristo. Conheço as tuas obras, isso falando à igreja de Éfeso. Também sei do seu labor, esse labor está dizendo, sei do seu esforço, sei das suas práticas, como também da sua perseverança. Então era uma igreja que trabalhava, e era uma igreja perseverante, que não pode suportar o homem mau, e pus em prova os que declaram apóstolos, mas não são, e achastes mentiroso.
Então vamos lá comigo, queridos. A igreja de Éfeso é uma igreja trabalhadeira. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava fundamentada na palavra, porque ela discernia as palavras que estavam sendo liberadas. Olha isso, verso 3: e tendes perseverança, e suportardes as provas por causa de meu nome, e não deixastes esmorecer. O que está querendo dizer? Era uma igreja que não importava o que acontecia, ela permanecia no Senhor. Era uma igreja que não se entristecia, era uma igreja que não se abatia, era uma igreja que literalmente se posicionava no Senhor. Olha isso, o verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Eu vou repetir, queridos. Alguém aqui vai dar um glória a Deus igual um crente pentecostal. Vamos lá. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, e lembrastes, pois, de onde caístes, e arrependestes, e volte às primeiras práticas, ou às primeiras obras. E, se não, venho a ti e te moverei do lugar do teu candeeiro, caso não se arrependa. Espera aí, queridos. Deus está perante uma igreja que é viva. Essa igreja é uma igreja viva, diga amém. Deus está perante uma igreja que trabalha. Essa igreja é uma igreja que trabalha, diga amém. Deus está perante a igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha conhecimento da palavra. Está perante uma igreja que ela suportava as dificuldades e as provas. Mas o Senhor, Ele se incomoda com algo. O Senhor, Ele grita dizendo: está faltando algo. E nós, e vocês, precisa se arrepender. Senhor, mas aonde nós erramos contra o Senhor? Senhor, mas nós temos trabalhado. Senhor, mas eu tenho ajudado. Senhor, mas eu tenho ofertado. Senhor, aonde nós temos errado contra ti? Errastes quando se esfriou aquele primeiro amor que você tinha. Errastes quando de verdade você tinha oportunidade de entregar tudo e você entregou mais ou menos. Erraste quando nós estamos em um momento de culto e nós não liberamos aquilo que o Senhor merece. Erraste nisso. Se arrependa. Rafael, mas que sentido faz a exortação de Deus perante uma igreja madura? Agora está a chave da questão. E finalizo com essa, por favor, a sua atenção. Por favor, não durma agora. Jesus, em Mateus 24, está dizendo: vai suceder. Vocês vão passar por dificuldades. O choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhã. Isso não está querendo dizer só em tempos bons e tempos ruins. Está querendo dizer que a Bíblia e os tempos, eles mudam muito rápido. Está querendo dizer que você pode levantar e receber a melhor notícia da sua vida pela manhã, e pela noite você receber a pior notícia. Porque as coisas mudam. Aí Jesus vem, vão se levantar nação contra nação, povos, e Marcos vai dizer: pais contra filhos, filhos contra pais, vai estar um caos. O amor de quase todos se esfriaria. Mas, diga comigo, mas, no verso posterior ele fala: o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Quando ele fala quase todos, ele não disse todos. Ainda tem alguém aqui nessa noite que não se esmorreceu. Alguém aqui nessa noite está cheio de fé e de esperança no coração para espalhar entre as nações. Alguém aqui nessa noite está queimando de misericórdia e tem chorado por aqueles que estão passando por dificuldade.
Alguém aqui nessa noite ainda se posiciona e com obras que expressam a sua fé, tem estendido a mão. Alguém aqui nessa noite ainda se comporta como bom samaritano. Diga, eu sou essa pessoa. Diga forte, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Queridos, é um tempo onde a igreja precisa ser igreja. E sabe qual é a maior dificuldade dos pregadores modernos? É porque nós temos constantemente a prática, nós precisamos sempre viver essa prática de tentar evangelizar os crentes. Tem alguém que está me entendendo? Pregadores que ainda se esforçam na tentativa de evangelizar gente que nem Jesus conseguiu converter. Pessoas que estão petrificadas, pessoas de verdade que vêm, mas as suas ações não correspondem com a fé que nós proclamamos nesse lugar. Eu estou dizendo para uma igreja sarada aqui, e se por acaso tem alguém que está ofendido, querido, se posicione e se arrependa, porque não é um jovem, não é uma criança que está falando com você, mas eu creio pelo poder da palavra que o Espírito Santo quer semear uma boa semente no seu coração e despertar. Rafael, mas eu tenho trabalhado, para Jesus não é suficiente. Rafael, mas eu tenho feito, mas talvez você pode fazer um pouco mais. Rafael, mas eu tenho ajudado, mas meu irmão, perante os dias que nós estamos vivendo, o Senhor precisa levantar mais Josés. E o mais engraçado desse tempo, você quer ouvir uma palavra de prosperidade, que é uma verdade para esse tempo? O Senhor ainda vai usar a igreja dele. O Senhor ainda vai levantar dentro da igreja homens que têm bens aquisitivos. O Senhor ainda vai enriquecer um povo dentro da igreja, para que o evangelho seja lançado em todas as nações. O Senhor ainda vai visitar. Tem alguém me entendendo aqui? Não, diga um glória a Deus de crente aí. Glória a Deus. O Senhor ainda vai derramar sobre nós talentos e dons espirituais. Eu falo uma última vez, nessa noite. O Senhor passa sobre essa casa, e eu creio que Ele vai derramar sobre nós dons ministeriais, porque nesses últimos dias, em tempos de dificuldade, ainda vai ter crente com um sorriso no rosto. Em tempos de dificuldade, ainda vai ter crente que vive um contexto de morte, mas ele está proclamando a vida. Em tempos de dificuldade, ainda vai ter crente em vales de ossos secos florescendo. Queridos, é um tempo, nós liberamos isso sobre a igreja de Goiânia, é um tempo onde nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Teve um jovem que entendeu lá, meu avô sabe quem é, um jovem que entendeu. Eu falo testemunhando, em um prazo de 6 meses, esse jovem saiu de uma quantia para mais de 150 mil reais por mês, porque entendeu um propósito. E uma pessoa que entende um propósito do Senhor, e ele não se ofende perante aquilo que o Senhor quer fazer na igreja, essa pessoa, ela vai desfrutar de milagres. Essa igreja, ela vai desfrutar de milagres. Eu desfruto de milagres, queridos, todos os dias. Você desfruta de milagres todos os dias. E o mais engraçado é piada, mas é uma verdade. Lá em Goiânia, eu não sei como é que é aqui em Anápolis, mas lá em Goiânia, a maior parte de irmãos que foram contaminados eram os irmãos que não estavam vindo à igreja, com medo, assustados, escondidos, aterrorizados. Aí tinha uns irmãos trabalhando, evangelizando, fazendo, tal, e o Senhor fazendo multiplicar nos celeiros destes, com todos os cuidados, queridos, e aqui eu não quero ser negligente perante os cuidados que nós precisamos ter, mas perante
essa realidade, com todos os cuidados, essa igreja precisa frutificar. Essa igreja precisa receber aquilo que Deus quer liberar hoje, porque o maná de hoje não é o maná de amanhã. Se você vir falar, hoje eu não quero comer, que bom, amanhã não vai ter 2, vai ter 1. Se depois da manhã você não quiser comer, tudo bem, amanhã, depois de amanhã não vai ter 3, é 1. A palavra que você recebeu hoje não serve para amanhã. A palavra que Deus está te entregando hoje é uma palavra que é para trazer vida e vida com abundância. E a maior expressão de vida que nós podemos ter é amor. Finalizo com 1 Coríntios 13, verso 1. Você pode falar a língua dos anjos, você pode ter todos os dons ministeriais, você pode receber tudo aquilo que Deus tem, mas se não tiver amor, de nada vale. Nada. A expressão da vida é o amor. Para que você vive? Fala para mim, querido. Para que você vive? Para que você trabalha? Eu não sei vocês, mas eu trabalho para compartilhar amor com aqueles que eu amo. Sim ou não, queridos? Faz sentido, meu irmão, você ganhar dinheiro e não ter com quem você partir a picanha? Faz sentido, meu irmão? Faz sentido você dedicar sua vida para um trabalho e no momento que você conseguiu tudo aquilo que é terreno, você olha para o lado e não tem ninguém do seu lado, ninguém que te ame, ninguém que você consegue amar? Faz sentido. A maior expressão de vida é amor, queridos. Porque não faz mais nada faz mais sentido do que um filho correndo para o pai dizendo, eu te amo. Isso dá vida para a pessoa. Não faz mais nada mais sentido do que a esposa levantar cedo e dizer, meu amor, eu te amo. Isso traz vida. Não faz nada mais sentido se você não olhar para os céus e falar, Deus, eu te amo. Isso te traz vida. A vida que você tem se resume em expressão de amor. Uma vez que essa expressão ela é esfriada, você simplesmente passa. Você não vive, você passa, Mateus. Você passa com medo, você passa com aflições, você passa empurrando as pessoas que você ama, você passa trazendo confusões, você passa divisões, você tenta viver de todas as maneiras, e quando você tiver uma maior idade, frustrado, abatido, não tem ninguém do seu lado. Deus é um Deus de amor. E a expressão dessa casa é uma expressão e precisa ser uma expressão de amor em nome de Cristo Jesus. A sua oferta tem que ser com amor, a sua adoração tem que ser com amor, o seu levantar as suas mãos, as suas palmas e a sua expressão perante, igual cantávamos nesse lugar santo, nesse lugar adorado, onde Deus se faz presente. Oh, queridos, eu já vou ficando nervoso e por aqui eu termino. Um jovem morrendo na igreja há 1 ano atrás, meu segundo pai, chama Ronaldo, meu avô conhece ele. Há 1 ano atrás ele teve problema no coração, o coração se enfraqueceu, ele estava com diabetes, tentou viver, reanimou, todas as maneiras, e o médico disse, ele vai morrer, não existe nenhuma possibilidade dele viver. Juntamos o grupo de pastores da igreja, fomos para a porta do hospital e começamos a gritar, Deus, não é o tempo dele morrer. Um homem que ajudou milhares de pessoas, um homem amado, mas um homem que no fim da carreira começou a se desviar, a se enfraquecer, e nesse momento de instabilidade ele morre. Não é tempo dele morrer. Ele precisa de reconciliação, ele precisa de novo de entender o valor da vida, ele precisa olhar para a esposa com amor, ele precisa olhar para os filhos com amor, ele precisa de novo ser e receber a vida.
E aí eu lembro do pastor Geraldo, um dos pastores da Crasa. Queridos, eu fiquei com vergonha. E olha que eu sou um cara que não tem muita vergonha. Pastor Geraldo, ele pegava, ajoelhava no meio do hospital e falava: morte! Pensa comigo, irmão, que loucura. Esses crentes é tudo doido. Se você é normal, querido, se você é normal, talvez você não é muito crente. Aí o pastor Geraldo ajoelhado no meio do hospital falando: morte! Sai para fora, porque hoje você não vai pegar o teu filho, o filho de Deus. E ele começou a clamar. Queridos, eu não sei o que aconteceu. O médico disse, falou, não sei o que aconteceu. O homem está batendo o coração de novo. Como assim? Bateu? Está vivo? Como assim? Está vivo? E aí, de repente, um mês, estava na casa dele. E a única coisa que você via no Ronaldo era: oh, Deus me deu a oportunidade de ser quem verdadeiramente eu sou. Reconciliou com Deus, reconciliou com a esposa, reconciliou com os filhos, expressou o amor dele. Um ano depois, semana passada, estava em Caldas Novas, tomando um sol maravilhoso. O coração dele para, ele morre. Semana passada, nós estávamos no velório dele, e a esposa dele clamava: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você deu a oportunidade de vida para o meu marido. Nós não lamentamos pela morte, nós celebramos a vida. Eu vou repetir: nós não lamentamos a morte, nós celebramos pela vida. E o Senhor te concede vida esse tempo. Aproveite. Fica de pé onde você está. Ao solo desse teclado, nós vamos fazer uma oração. Eu não sei o que você precisa falar para Deus essa noite. Eu tampouco sei o momento que você está vivendo. Talvez você teve muitas perdas, ou esse é o melhor tempo da sua vida. Mas uma palavra foi lançada como uma semente essa noite pelo Espírito. E essa palavra é: se arrependa e se volte e clame como da primeira vez. Levante suas mãos aos céus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor sonde os corações essa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite cada coração nessa noite. O Senhor conhece a intenção, o Senhor conhece, Senhor, as motivações. O Senhor conhece, Jesus, o pulsar dos nossos corações. O Senhor conhece as nossas desculpas. O Senhor conhece no nosso secreto. O Senhor conhece mais do que qualquer outra pessoa. O Senhor nos conhece. Sonda os nossos corações, e lá dentro veja se o Senhor encontra algo bom, para que o Senhor se alegre. E se o Senhor se alegrar de algo que está dentro dos nossos corações, Pai, eu te peço que suba como aroma suave nos seus pés, porque essa casa, ela não vai chorar e se desesperar por tempos de dificuldades. Essa casa não vai se encurvar perante a morte, mas essa casa vai celebrar o tempo de vida que o Senhor tem dado a nós. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, e lá, Senhor, o Senhor vai ver obras, o Senhor vai ver uma ação poderosa de milagre. E o maior milagre, Senhor, é a tua presença em expressão de amor em nossas casas, a tua presença em expressão de amor nos nossos casamentos, a tua presença em expressão de amor nas nossas finanças. Senhor, retome, Senhor, perante a esse tempo, levante uma geração quebrada nas suas casas, quebrada pelos seus filhos,
Levante essa geração, Senhor, para que ela possa comer na mesa, porque os sinais ruins vão vir, coisas ruins vão acontecer, mas se tiver amor, Senhor, vai ter partir do pão, mas se tiver amor, vai ter abraços, mas se tiver amor, Senhor, vai ter carinho, mas se tiver amor, Senhor, não vai faltar nada. A tua palavra diz, Senhor, em Romanos capítulo 8, verso 23, que todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor traz vida nas nossas vidas. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja convosco. Deus os abençoe, vos guarde, vos leve em paz, em nome de Jesus.